Pai do Senhor Jesus Cristo para todos. Quem fala é Bispo Eldo Luiz Ivo, presidente da Convenção Silmeb. Estamos aqui como professor da segunda aula de capelania. E quero dizer desde já parabéns para cada um de vocês, ouvintes, que estão conosco nesse curso, na segunda aula, crescendo na graça e no conhecimento, rumo ao final deste curso. Daqui a pouco estaremos terminando com mais algumas aulas. E no final você pode solicitar o seu certificado de conclusão definitiva, também pode solicitar sua credencial vitalícia. O valor desse certificado, dessa credencial, para emissão é somente R$300, a qual você pode estar pagando em Pix, ou então até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. E você pode solicitar através dos nossos grupos de WhatsApp, o grupo do curso de capelania, a qual está nos nossos links, no Instagram, no Facebook, no nosso story do WhatsApp. Você pode também solicitar no 21 97 964 8866, 21 97 964 8866. Pode estar solicitando a emissão do seu certificado de conclusão do curso de capelania e da sua credencial definitiva vitalícia como capelão ou capelã. Tudo isso emitido pela Convenção Silmeb, que é a Convenção de Igrejas Unificadas e Ministros Evangélicos do Brasil. É um prazer, uma honra ter você conosco. Também, quando tu pede a emissão desse certificado, dessa credencial vitalícia, nós remetemos para você, juntamente com todas as aulas impressas, tá? Tudo que estamos dando aqui no vídeo, no YouTube aqui da Convenção Silmeb, nos cursos da Convenção Silmeb, também vamos estar mandando para você impresso, junto com o certificado de capelão, junto com a credencial vitalícia de capelão, capelã. Vamos estar mandando também uma apostila impressa para você. Tá tudo incluído nesse valor da emissão do certificado e da credencial, tá bom? Vamos agora para a segunda aula, né? Já falamos bastante coisa sobre origem de capelania, tanto no mundo como no Brasil. Falamos o que significa capelania, a origem, né, do capelão. Agora nós vamos entrar numa parte importantíssima também, como todo demais curso, que é direitos e deveres do capelão. É a nossa aula número 2. E diz aqui que são direitos do capelão ter acesso garantido aos locais para desempenho de sua missão. Também é um direito do capelão ser respeitado no exercício da sua função. E também não ser discriminado em razão do sexo, raça, cor, idade ou religião que professa. O que isso significa? Que você tem que ter respeitado o seu acesso aos locais para você exercer o seu ofício religioso. Você também tem que ser respeitado nesse sua função, e você não pode ser discriminado. Ah, não, chegou a algum lugar, não, você é o capelão evangélico. Não pode te discriminar, tá? Isso é até um crime federal. Então você tem toda a liberdade, de acordo com a lei, para poder estar exercendo o seu ministério. Isso é um direito seu como capelão, como capelã do Senhor. Amém? Também são deveres agora do capelão. Agora vamos para os deveres do capelão, que são importantíssimos também. São deveres do capelão acatar as determinações legais e as normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar, prisional ou no qual desempenhe suas atividades. Então nós temos que respeitar e estar de acordo com as normas locais. Chega num lugar que exige que coloque máscara, você vai ter que estar de máscara. Chega num lugar que você só pode 2 horas de atendimento religioso, então você tem que cumprir aquele horário determinado. Então isso é uma coisa importantíssima, porque você é um cidadão no céu, uma cidadã no céu, mas você é um cidadão também da terra. Então você tem que andar de acordo com as leis dessa terra. Também é importante respeitar as regras de higiene e paramentação do ambiente hospitalar, prisional ou outro no qual desempenha suas atividades. Um exemplo, pode ter lugar que pode ter um uniforme específico ou um roupão para você colocar. Às vezes algum UTI você tem que botar uma touca por causa do cabelo. Então você tem que andar de acordo com as normas daquele local. Também executar a capelania sem discriminação de raça, sexo, cor, idade ou religião. Tendo em mente que sua missão de confortar e consolar aflito, seja ele quem for. Então, um exemplo, a pessoa é de uma região mais pobre, né? De uma região mais pobre, mais simples, tem que atender da mesma forma. A pessoa é de uma posição aquisitiva alta, da mesma forma. A pessoa é branca, negra, pardo, índio, não importa. A mesma forma. A pessoa é sexo masculino ou feminino, ou então outro tipo de orientação sexual que a pessoa naquele momento está exercendo. Você vai ter que prestar
assistência social da mesma forma, não olhando para cor, raça, sexo ou religião que a pessoa decida seguir. De outra religião, nosso Deus está pronto para poder abençoar essa pessoa e resgatar essa pessoa também. Então nós temos que agir como nosso Deus agiria, tá? Sem discriminação e tendo um amor voltado para todos. Tá? Direito do assistido. A Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. São direitos assistidos, ser respeitado no momento da sua dor, ser tratado com a verdade, sem ferir os princípios de preservação sua íntegra física e moral, ter sua religião e crença respeitada, ter resguardado a sua individualidade e liberdade de pensamento. Então você tem que respeitar, tem que falar de uma forma que não vai ofender a religião, não vai ofender o credo, não vai ofender a orientação que a pessoa tem para a vida dela. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade, mas que a pessoa ainda não foi alcançada pela luz do Espírito Santo de Deus. Então temos que ter compaixão, temos que ter misericórdia, temos que ter sabedoria para nos lidar de acordo com cada pessoa e com cada situação. Tá? O capelão e as organizações, o princípio das organizações. No âmbito das organizações, o trabalho de capelania deve ser desenvolvido sem qualquer conotação sectária, ou quer dizer, extremista. Não podemos ser extremista. Negócio que é de direita ou de esquerda, nós como cristãos temos que entrar nisso. Nosso propósito é somente pregar o evangelho do reino, as boas novas para aquela pessoa necessitada, com o estrito respeito à fé de cada indivíduo, de cada funcionário no contexto da instituição. Então, além da pessoa que está sendo beneficiada pela assistência religiosa, nós temos que respeitar os funcionários no local, quer seja enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, porteiro, segurança, diretor, né, assistente, atendente. Nós temos que respeitar cada um que está ali, exercendo a sua função também, porque é um funcionário daquele estabelecimento que nós adentramos para exercer o ofício de capelão e de capelã. O capelão deve limitar-se à assistência espiritual, sem olhar o credo da pessoa atendida. Como pessoa devidamente habilitada nesta área, o capelão geralmente integra a comissão interdisciplinar da instituição, atuando no mesmo pé de igualdade com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, terapeutas, e sempre deve ser imparcial. Então o capelão está na mesma categoria do médico que está ali, do psicólogo que está ali, do nutricionista, está prestando um serviço. E em cada serviço que nós prestamos para a sociedade, para o nosso próximo, nós temos que ter a ética, temos que ter postura, temos que saber nos direcionar aquelas pessoas que estão sendo atendidas por nós, com respeito, com cuidado e com imparcialidade, tá bom? O trabalho de capelania não deve jamais entrar nas outras áreas que não sejam relacionadas à natureza espiritual do atendido. Então nosso foco é sempre a alma, é sempre alcançar a parte espiritual daquela pessoa, não outras áreas, tá? Então vamos se ater, você capelão, vamos se ater àquilo que Deus nos chamou para fazer. É cuidar da alma, é levar a palavra de Deus espiritual, é atingir o espiritual com a pessoa, com o alento, com a bênção do Senhor, e não outras áreas, tá? Então vamos sempre colocar esse limite para não trazer desabores no exercício do ministério. Temos que ter esse cuidado, temos que ter essa vigilância sempre. Opositores espirituais que o capelão evangélico irá enfrentar. Mas eu vou ter oposição? Vai porque a Bíblia fala, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e também não é contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores das forças malignas espirituais neste mundo tenebroso. Então temos que tomar muito cuidado, que o inimigo ele vai usar situações e pessoas para tentar botar barreira, para poder tentar parar o trabalho, para tentar escandalizar, para tentar frustrar de alguma forma os planos de Deus naquela localidade, naquela instituição, ou no seu ministério como capelão ou capelã. Aí a Bíblia fala que para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 11. Temos que estar sempre revestidos da armadura, blindado contra os dardos inflamados malignos, contra as armadilhas adversários, sempre vigilantes, cuidadosos. A luta do capelão não é contra a carne nem contra o sangue. O capelão deve estar preparado espiritualmente para enfrentar Satanás e seus demônios. Então é uma batalha, irmão. É uma batalha, minha irmã, batalha, meu irmão. É uma batalha você capelão, capelã. Tá? É uma batalha espiritual, mas que o nosso Deus está conosco. Jesus disse que venceu este mundo e nós vamos vencer também.
Diz também, ao fazer uma visita ao hospital, presídio ou qualquer lugar, o capelão evangélico vai enfrentar demônios que agem naqueles lugares, escravizam almas, não querem abrir mão delas como se fosse sua propriedade. Então o mal, ele acha que é dono daquela vida, o mal acha que é dono daquela alma, mas não é, porque está escrito na palavra de Deus que todas as almas pertencem a mim, assim diz o Senhor. Então as almas pertencem a Deus. Só que o diabo, que vem somente roubar, matar, destruir, ele tenta atuar, agir como se fosse dono de alguma coisa, mas nós sabemos que não é dono de nada. E nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então não tema mal algum, porque o Senhor está contigo nessa caminhada. Também diz aqui, Satanás vai usar qualquer um que estiver sob seu domínio para tentar barrar a ação da capelania, tentar impedir ou proibir o capelão de realizar sua visita e levar uma palavra de fé aos necessitados. Então temos que tomar cuidado. Vai ter barreira? Vai. Mas nossa luta não é armas carnais, são as armas espirituais. É oração, é jejuando, é na palavra de Deus, é vigiando, que nós vamos ter isso no ministério de capelão e capelã. Ações do capelão antes e durante uma visita. O que eu faço antes de uma visita? Como que eu ajo? Como eu me preparo? Então vamos entrar aqui nesse tema aqui importantíssimo. Orar, pedir a proteção de Deus para a sua vida, pedindo para que Deus prepare o lugar que será visitado. Importantíssimo. Antes de fazer qualquer coisa na obra de Deus, principalmente capelania, você orar para Deus preparar tudo. Guardar, proteger, levar você em paz e segurança, e tudo que vem acontecer, vem o Senhor estar guardando e protegendo aquele ambiente. Jejuar. Lembra-se que existe casta de demônios, só sai com jejum e oração. Mateus capítulo 17, versículo 21. Então tem tipo de categoria de demônio que é só com jejum e oração. Amém? Também vigiar. O capelão deve estar vigilante para perceber quando pessoas estão sendo usadas por oposições espirituais e agindo contra ele. Tem que ter discernimento de espírito, para que você entender que não é a pessoa, é o inimigo que está usando aquela situação, aquelas pessoas. E você não revidar, você não bater de frente, mas você somente entregar a mão do Senhor em certos momentos. Também não agir por impulso, porque quando agimos por impulso ou carnalmente, damos legalidade para a ação do diabo. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito contra a carne. A carne representa a vontade do inimigo. Então, se você der lugar à carne, você vai estar fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Agora, quando você ouve somente o Espírito Santo de Deus, aí sim, você está alimentando o teu espírito e fazendo a vontade do Senhor. Amém? Não fazer visitas sozinho. Lembre-se que Jesus enviou seu discípulo de 2 em 2. Marcos capítulo 14, versículo 13. Então, nunca sozinho. Grupo, equipe ou em dupla, de 2 em 2, para fazer a obra de Deus, para fazer exercício da capelania, tá bom? Capelania básica, a ação social, tá? É um tema também importantíssimo, a qual nós vamos estar falando agora. Podemos observar que a ação social é uma preocupação na igreja primitiva. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, em sua epístola fala que a fé sem obra é morta. Pelo contexto da epístola, a obra que o apóstolo se refere é a obra de caridade, é a ação social. Então é importantíssimo o capelão ter um coração voltado para ações sociais, para projetos sociais, para integrações sociais. Você possa estar participando ali voluntariamente, né, com os seus serviços, com a sua disponibilidade, com o seu empenho, para atingir aquelas pessoas não somente através de palavras, mas atingir aquelas pessoas através de obras, através de atos, através de realizações, para que através das tuas obras possam ver o tamanho do Deus que nós servimos. Amém? O próprio Senhor Jesus, conforme podemos observar em Mateus capítulo 25, versículo 34 a 40, também determina a obra como forma de caridade e ação social. Então o próprio Senhor determina que quando nós damos, estive doente e foste me visitar, tive frio e deste-me que vestir, tive sede e deste-me que beber, tive fome e deste-me que comer. E o Senhor fala que em verdade vai agir como se fizesse um desses pequeninos fazer a mim. Então o próprio Senhor nos ensina a fazer isso. Alimentar almas também materialmente, a vestir o que está despido, a visitar o que está enfermo, a cuidar e a amparar aquele que está carcerário. Tá? Em todos os momentos, o capelão ele pode ser um instrumento de Deus, através da sua fé, mas também através das suas obras. É importantíssimo você ter isso na sua mente, ter isso no seu ministério, tá bom? A ação social em Atos dos Apóstolos. Também em Atos dos Apóstolos nós vemos que cada um que tinha bens, vendia os seus bens, dividia com
em partes iguais. Atos capítulo 2, versículo 42, 45, 46, diz que eles iam de casa em casa e tomavam refeições com alegria, singeleza de coração, e distribuíam o produto entre todos. Então você tem que ter um coração divisor, de ajudar todos, de partilhar. Isso é importantíssimo para você, capelão e capelã. Capelão e capelã tem que repreender o espírito do egoísmo, da soberba, da altivez, e ter um coração quebrantado e contrito. Um coração sensível para que Deus possa tocar quando for necessário, para ser um instrumento de Deus para essas vidas. Outra coisa importantíssima, a oração quer dizer orar mais ação. A interpretação, o significado da palavra orar, é orar mais ação, mais agir. Então fazer a capelania de ação social é alimentar os famintos, não só espiritualmente, mas também fisicamente, com o objetivo de levar o pão da vida aos famintos espirituais, que é o Senhor Jesus Cristo. O capelão evangélico também precisa entender que pessoas com barriga vazia não lhe darão ouvido, pois a fome física perturba a mente. Temos que nos compadecer dos necessitados, buscando soluções para seus problemas de naturezas físicas. Então, sempre que possível, nós temos que fazer o quê? Na ação social. Levar a palavra de Deus, orar pelos enfermos, ungir os enfermos, mas também levar roupas, conseguir doações de roupas para levar, de colchões, de cobertores, de meias, de outras roupas íntimas, talvez fábricas possam doar, roupas íntimas novas, não usadas, para poder atender as pessoas. Também conseguir distribuição de alimentos, ou até mesmo uma refeição pronta, em quentinhas, tá? Para estarmos levando para atender essas pessoas. É importantíssimo isso. A capelania social tem como objetivo ajudar pessoas de alguma forma, que estão excluídas ou esquecidas pela sociedade como um todo. Ela deve estar associada à apresentação do Evangelho, como meio para mostrar às pessoas o cuidado e o amor de Deus, ao conhecer e suplicar as necessidades materiais através do seu povo. A capelania social deve estar presente em todas as igrejas. Então você, como capelão, pode ser um instrumento para levar a capelania social para a tua igreja, para o teu ministério. Você pode estar conversando com a sua liderança, tá? Para poder propor de fazer isso na igreja, ter um dia, ou no mês, ou 2, tá? Um espaço que a liderança conceda, no templo ou fora do templo, para tu fazer uma ação social, conseguir voluntários da área de saúde, da área jurídica, contábil, de oftalmologista, de lojas de óticas e outras coisas mais que possam estar contribuindo voluntariamente numa ação social. Então isso é importantíssimo para você montar uma capelania social na sua igreja. Com certeza Deus vai abençoar e vai honrar. E não vai trazer ônus, onerar dívidas, nada para a igreja, porque tudo vai ser voluntário, tudo vai ser através de doação, tanto dos utensílios, como também da mão de obra também, tá bom? Agora, a capelania sistemática. A capelania evangélica é uma visão bíblica. Constitui representantes capelães treinados para seu trabalho, usando bom senso, os trajes, tratamento, formação acadêmica e principalmente espiritual, e respeitar as normas de cada instituição, assegurado o direito de entrar e sair a qualquer hora, levando conforto e apresentar o plano de salvação aos necessitados. É um ministério de evangelização e socorro, que visa atendimento aos homens em hora de aflição, transmite ensinos bíblicos de cada pessoa, que cada pessoa necessita. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então, sistemática porque organizada, definida, colocado cada um da sua forma, do seu jeito, do seu modo de exercer. A capelania não é bagunça, a capelania é algo bem organizado, sistemático, montado, para que possa ser efetiva no seu exercício e no seu ministério, que você consiga alcançar o objetivo, que é alcançar aquelas vidas, aquelas almas. Amém? Vários trabalhos e estudos nos últimos anos nos dão notícia de que grande beneficia na recuperação de doentes. Um grande benefício também necessitados de uma assistência espiritual. A fé poderosa auxilia travesseiros angustiados nos momentos de opressão e sofrimento. A capelania é um serviço voluntário ou não, como fito de atender pessoas que necessitam de situações extraordinárias. Então, até pessoas nos seus últimos momentos de vida, Deus usa os capelães, para poder levar a palavra de Deus até o último momento. O Senhor não desiste da alma até o último momento da sua vida. Então você pode ser um instrumento para poder estar levando essa palavra, e aquela pessoa nos seus últimos dias, horas,
minutos de vida, entregar a vida para Cristo. E com certeza você vai ter um grande galardão no céu como capelão e capelã que levou aquela alma ao Senhor. Também agora vem uma parte importantíssima que é a capelania missionária, tá? Então já entramos na capelania sistemática, né? Que fala sobre a organização da capelania. E agora vamos entrar na capelania missionária. E vai vir outras capelanias posteriormente em outras aulas, que são de grande importância, são os ramos que fazem parte da capelania, tá bom? Capelania missionária. A primeira palavra da ordem missionária de Jesus é o id. Esta palavra é um verbo no modo imperativo, exigindo uma ação decisiva. Apesar disto, muitas vezes o trabalho de evangelização não vai além de projetos e planejamentos. Jesus não convidou os discípulos a somente fazer planos e projetos. Ele mandou ir ao campo, que é o mundo. E aí Mateus capítulo 28, 18 diz: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então é importantíssimo você só não ficar no planejamento. Planejamento é bom? Ótimo. Projeto é bom? Ótimo. Reunião é bom? Ótima. Mas você tem que botar em prática aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Você tem que se dedicar, você tem que agir, você tem que fazer o id. Não ficar só no planejamento, não ficar só no vamos fazer, mas não vai. Não. O capelão é capelão, tem que ter atitude, tem que ter iniciativa.